esse desenvolvimento dele foi uma merda, uma merda. Que desenvolvimento merda pra esse personagem. Os spoilers do último capítulo de Jujutsu Kaisen finalmente saíram, galera, demorou, mas saiu. E olha, tem muita coisa pra gente falar e comentar sobre esse último capítulo, então eu não vou nem enrolar muito. Fica comigo, fica até o final desse vídeo, porque durante todo esse vídeo a gente vai comentar sobre os pontos deste último capítulo e no final eu vou dar a minha opinião sobre o que foi Jujutsu Kaisen. Demorou, galera? Então sem enrolação, já vamos começar aqui pro título desse capítulo, que é Daqui Pra Frente. O capítulo então começa continuando aquela missão que na real ninguém se importa. Ninguém tá nem aí pra essa missão do trio, que sinceramente, galera, olha, nesse momento final da obra, a última coisa que a gente queria tá vendo era uma missão aleatória sendo jogada ali, sendo que tinha tantas outras coisas que precisavam, pelo menos a gente achava que precisava ser respondida. Pelo visto, o GG não achava necessário responder tanta coisa que ele deixou aberta, né? Mas enfim. Então nós temos aqui um flashback do Yuji com Satoru Gojo. E galera, é aqui que é basicamente a despedida do Gojo. Esse diálogo do Gojo com Yuji é um ponto final nessa discussão sobre Satoru Gojo. E a despedida do Gojo é basicamente o autor dizendo que já não chega de Satoru Gojo, já não tivemos o suficiente de Satoru Gojo. É isso. É assim que o GG Akutami enxergava o principal personagem da obra dele. Ele simplesmente não deu enterro pro personagem. Nós tivemos ali, cara, um momento do Megumi com a Tsumiki. Uma lápide no cemitério mostrando a Tsumiki morta, cara. O enterro dela. Mas pro Satoru Gojo, o personagem mais importante dessa obra, não teve absolutamente nada. Das duas, uma. Ou o GG odeia muito o Gojo, que ele não achou nem necessário dar um enterro pro cara, pro personagem mais importante da obra, o que eu não descarto essa possibilidade, na verdade eu até acredito nela, ou os editores, a revista, a Shonen Jump, não quer que o GG Akutami bata o martelo, crave o último prego no caixão do Gojo, dizendo que, olha, ele não volta mais. Embora esse discurso do próprio Gojo já deixa claro, galera, acabou, ele não volta mais. É uma despedida. Quando o Gojo pergunta pro Yuji se já não era o suficiente de Satoru Gojo, galera, eu senti praticamente o GG Akutami me perguntando, cara, já não demos o bastante de Satoru Gojo pra vocês? A minha resposta é não, cara. Não. Como é que você cria um personagem tão importante desse nível, tão carismático, tão importante na obra, o principal personagem da obra, e você não encerra ele de uma maneira digna? Mas enfim, galera, essa questão do Gojo eu vou desenrolar mais pro final desse vídeo, então fica até o final dele que, olha, tem muita coisa que eu preciso falar sobre esse final de Jujutsu Kaisen, tá? O capítulo continua com o Gojo dizendo que confia os sonhos dele pro Yuji e pros outros. O Gojo diz que acredita que deve ter pelo menos um dos feiticeiros dos moleques ali do trio que vai se esquecer dele e vai desenvolver uma força completamente diferente da força do Gojo. Obviamente o Yuji diz que não tem como esquecer o Gojo, e realmente não tem como esquecer esse personagem, só que o Gojo diz que o Yuji é só um garoto. E o Gojo termina esse discurso dizendo que tá ansioso por isso. Olha, nesse ponto aqui, tá, cara, eu vou ter que reconhecer que foi até uma forma honrada. Não foi a forma que eu achava necessária a despedida do Gojo, mas foi uma forma honrada. Durante a obra, o Gojo ele deixou claro que ele não queria morrer de velhice, que ele preferia morrer por alguém que era mais forte do que ele. E mano, se esse era o desejo dele, ok, foi a forma como o autor escolheu desenvolver o personagem, um personagem orgulhoso que não queria morrer ali de velhice, queria morrer por alguém que seja mais forte do que ele. Ok, foi o que aconteceu. O problema é como aconteceu, né? Então a gente vai para um ponto mais importante, talvez até o ponto mais importante deste último capítulo, que é o Mahito encontrando o Sukuna. Isso aqui foi incrível. O Mahito encontra o Sukuna naquilo que o próprio Mahito considera como, entre aspas, o caminho que as almas percorrem em caminho ao longo do ciclo. Ou seja, é um pós-vida, pós-morte ali, pro Sukuna e pros outros personagens ali. Agora eu não sei se esse mesmo caminho, cara, é o caminho que o Gojo seguiu, até porque a gente viu o Gojo no aeroporto, então, né, é um simbolismo diferente ali, não sei. Talvez seja indicação, um simbolismo de um caminho, de uma jornada na escuridão até encontrar a luz, e isso fica mais forte até mesmo pela resposta do Sukuna no final desse diálogo. Então o Mahito pergunta pro Sukuna se ele estava mentindo para ele mesmo. O Mahito chega à conclusão de que o Sukuna fez tudo o que ele fez por pura vingança. Vingança contra aqueles que rejeitaram e perseguiram aquele pequeno ser amaldiçoado que era o Sukuna. Então Sukuna pergunta pro Mahito qual é a diferença, e que na verdade era a única forma que ele saberia viver. Ele escolheu esse caminho.
Só que logo em seguida o próprio Sukuna se desmente, dizendo que na verdade ele tinha duas escolhas. Então a gente vê um vislumbre da Uraume e daquilo que todo mundo tá dizendo por aí que pode ser o Kenjaku, que o Kenjaku na verdade era uma mulher budista leiga. Eu não discordo dessa possibilidade de ser o Kenjaku e ela ser uma mulher ali e tal, mas se o caminho, galera, vamos fazer esse raciocínio aqui, se o caminho que o Sukuna seguiu, ele disse que tinha dois caminhos pra seguir, se o caminho que ele seguiu era o da Uraume, com a Uraume, e era esse caminho de vingança, de maldade, de matança ali e tal, qual era o outro caminho? Kenjaku era um caminho de bondade? Não faz muito sentido pra mim, porque se o Kenjaku era um caminho de verdade, se aquela personagem, aquela mulher era o Kenjaku, não faz muito sentido ser um caminho de bondade, porque o Kenjaku não era bom, o Kenjaku era um vilão. Tá claro na obra, foi mostrado isso na obra, o Kenjaku era um vilão, e ele queria o caos ali. Então não existe esse contraste entre os dois caminhos. Se um era um caminho da Uraume, que foi o caminho que o Sukuna percorreu, que foi esse caminho de vingança, o outro caminho também seria de vingança do Kenjaku, ou seria também um caminho de maldade, para mim não faz muito sentido porque não tem contraste. Talvez possa ser a Tengen, porque a Tengen era uma mulher. Ela evoluiu até que se tornasse uma maldição ali, um espírito amaldiçoado. Só que ela era uma mulher também. Então aquela outra personagem pode ser a Tengen. E aí faz mais sentido você ter esse contraste entre os dois personagens, né? Um caminho bom e um caminho mau. Ele seguiu o caminho da Uraume, que foi o caminho, foi a escolha, foi o rumo que ele decidiu seguir, né? Então Sukuna diz que não pôde deixar de cuspir as maldições que se agitavam nas suas entranhas, né, nas suas vísceras, e que temia que a sua própria maldição o matasse. E esse diálogo entre os dois termina com o Sukuna dizendo que se houvesse uma próxima vez, talvez fosse bom seguir um caminho diferente. O que que isso significa? Uma reencarnação? Talvez. A gente não sabe. A gente não sabe se o GG vai acabar com o Jujutsu por aqui, se nós teremos um Jujutsu Shippuden. Não foi confirmado e ao que tudo indica não vai ter, mas ele deixou muitas pontas soltas que ele pode reutilizar, reaproveitar para trazer a continuação ou alguma coisa de Jujutsu Kaisen no futuro. Tem material para isso. Então Sukuna reconhece que foi derrotado e o Mahito coringou, né, galera? Nem o Mahito, nem o próprio Mahito tancou essa mudança repentina de personalidade do Rei das Maldições, galera. Intancável. Então o capítulo ele termina com os feiticeiros felizes. Realmente foi aquilo que o GG disse. No final de Jujutsu Kaisen, ou um morreria e os outros 3 estariam vivos, ou 3 morreriam e um estaria vivo. No final, o que aconteceu foi o Gojo morrendo e os 3 continuando vivo ali, galera. Esse foi o final de Jujutsu Kaisen. Mas calma, relaxa, o vídeo não acabou ainda. O que foi esse final de Jujutsu Kaisen? Tudo que eu vou falar aqui agora vai ser a minha opinião. Significa que eu tô certo? Não. Mas é a minha opinião, tá, galera? Afinal de contas, o final de Jujutsu Kaisen foi um final merda? Olha, sim e não, tá? Foi um final Jujutsu Kaisen indiferente, tá? Foi um final indiferente. Todo mundo esperava a derrota do Sukuna. Era uma derrota que tinha que acontecer e iria acontecer, tá? Seria uma doideira, uma loucura se o Sukuna ganhasse no final, embora eu gostasse. Seria diferente do que a gente vê por aí. Mas todo mundo já esperava a morte do Sukuna. Só que o problema da morte do Sukuna, da derrota do Sukuna nesse final, foi o rush. Rusharam demais, cara. A luta contra o Sukuna, a batalha de Shinjuku, demorou mais de 30 capítulos, então foi coisa pra cacete. Só que o momento final da luta ali foi rushada, cara. E quando você rusha alguma coisa, fica estragado, fica perceptível pra todo mundo que tá lendo. Esse foi o grande problema. E o outro problema, e aí vocês podem me chamar de Gojozetes, mas foi o Satoru Gojo. O Gojo foi derrotado de uma forma difícil de aceitar. O que mostra que o GG realmente só queria se livrar do personagem e pronto. Esse foi um dos piores erros dele, porque depois da batalha, da morte do Gojo, estranha como foi, a obra parece que perdeu um pouco do sentido, perdeu o rumo ali, ficou desencarrilhado, cara, ficou meio estranha. Isso não significa que o GG tinha que manter o Gojo vivo porque era fanservice e porque a fandom, a maioria queria. Não, ele poderia matar porque é obra dele, se faz parte do desenvolvimento ele teria que fazer isso mesmo. O problema, mais uma vez, é a forma como ele fez isso. Não dava pra tancar. Ele poderia morrer pro Sukuna de uma forma muito mais poderosa, uma forma que, cara, deixasse ali claro, não, o Rei das Maldições do cara é tão brabo que ele derrotou o Gojo sem precisar do Mahoraga, porque ele era o Rei das Maldições, tinha sei lá quantos anos de experiência, de poder de batalhas, então ele tinha muito mais experiência, era tão fácil, cara, você fazer a derrota do Gojo ali. O Gojo era o feiticeiro mais forte da Era Moderna, só que o Sukuna era o Rei das Maldições, o feiticeiro mais forte da história. Ele tinha muitos anos de experiência, de batalhas, muito mais do que o Satoru Gojo, então não era difícil você fazer o Sukuna derrotar
o Gojo. Mas a forma como o GG fez, usar uma Horaga, usar um terceiro pra ajudar a derrotar o Gojo, cara, intancável. Pra mim isso foi intancável. O Sukuna não precisava de uma Horaga pra derrotar o Gojo. Ele poderia, como Rei das Maldições, muito mais experiente, com muito mais anos vividos, derrotar o Gojo, cara. Ele tinha armas pra isso. E o outro ponto em Jujutsu Kaisen nessa obra é o desenvolvimento do menino Yuji Itadori, que foi uma merda, tá? Foi uma merda. O desenvolvimento do Yuji foi uma merda, cara. Foi uma porcaria. É óbvio que o Yuji ficou mais forte desde o começo de Jujutsu Kaisen até esse momento final. Ele, com certeza, agora é um feiticeiro de grau especial. Só que, cara, que desenvolvimento merda pra esse personagem. Foram poucos os momentos em que o Yuji, ele teve o protagonismo, momentos que o Yuji pôde mostrar que ele era o protagonista. E mesmo quando ele tava mostrando que ele era o protagonista, sempre acontecia alguma coisa, cara. Algum outro personagem entrava na história pra tirar o protagonismo do moleque. Era o Yuta, toda hora, até que finalmente chegou a porcaria do Nobara no final, pra tirar mais uma vez o protagonismo do cara. Pô, esse desenvolvimento dele foi uma merda, uma merda. Eu jurava que naquele capítulo, se eu não me engano era o capítulo 268, que o Yuji expande o domínio dele, aquele era pra ser o capítulo em que o Yuji tinha o Sukuna na mão. Todo o discurso do Yuji, cara, tudo que ele fez naquele capítulo de discurso entre eles, poderia ter sido o momento final dessa luta, o próprio Yuji sozinho ter derrotado o Sukuna, se não fosse naquele capítulo, no capítulo seguinte. Mas caramba, meu irmão, na verdade nem foi no capítulo 268, cara, foi no capítulo, sei lá, 264, 65, era naquele momento que ele poderia, que era pro Sukuna ter sido derrotado pelo próprio Itadori, sem precisar de terceiros, cara. Que cacete, mano, que protagonista é esse, velho? O GG errou demais, demais. É a minha opinião, tá? Você pode discordar, mas eu acho que ele errou demais. Aí você pode usar também a desculpa, o argumento de que o Yuji sozinho não conseguiria derrotar o Sukuna. Como não, velho? O Sukuna tava com o cérebro dele todo cagado depois que ele foi atingido pela expansão de domínio do Gojo. Ele lutou contra outros personagens também, lutou contra o Yuta, lutou contra o Higuruma, o próprio Itadori, e ainda recebeu depois, mesmo que sendo um roxo meia bunda, um roxo do Yuta no corpo do Gojo. Então, cacete, como que o Yuji, dentro da própria expansão de domínio, não conseguiria acertar, ter o acerto garantido no Sukuna, derrotar ele, cara? Sendo que o Sukuna tava na merda. Pô, mas aí não. Tem que trazer outros personagens para tirar o protagonismo do moleque, e aí, né, se essa merda que foi. E no final das contas, ele ainda trouxe a Nobara, né, pra ajudar, pra ela meio que ser a protagonista, ela ser o GOAT ali, cara. Ela, se não fosse ela, não tinha vitória dos moleques, né? O problema não é trazer a Nobara, tá? Você poderia ter trago a Nobara porque todo mundo já achava que essa personagem tava viva mesmo de qualquer jeito. Todo mundo já achava que ela tava viva ali, ela voltaria de alguma maneira. Não teve muita encheção de linguiça quando acabou a luta contra o Sukuna. Não teve, ai, surpresinha, carta do Gojo, minha mãe ali, não sei o que, não teve, cara. Traz a Nobara ali, mostra a Nobara, acordou agora. Não, mas coincidentemente, ela acordou, sei lá, 30 minutos antes da luta. 30 minutos antes, ela acordou pra ajudar ali. 1 hora, sei lá, nem me lembro agora. É muita coincidência, né, cara? É muita coincidência, né? Enfim, galera, eu acho que deu pra perceber que eu fiquei um pouco insatisfeito com esse final de Jujutsu Kaisen, né? Não pelo que foi o final de Jujutsu Kaisen, mas pela preguiça, cara. Preguiça do GG. Mas tudo bem, né? A obra dele, ele faz o que ele quiser. Eu quero saber a sua opinião, galera. Esse final foi um final estranho, mas não foge do que foi toda a obra de Jujutsu Kaisen. E eu posso dizer com clareza, velho, com certeza, eu acho que nenhum de nós que acompanharam Jujutsu Kaisen até o final reclamaria se tivesse mais 5 ou 10 capítulos de desenvolvimento do Sukuna, Era Heian, Kenjaku, Gojo e o Yuji. Esses capítulos aí, 5, 10 capítulos, poderiam ser espalhados por toda a obra e serem capítulos de desenvolvimento dos personagens, mas talvez tenha faltado isso, mais desenvolvimento. Comenta aí o que você achou de Jujutsu Kaisen, galera. Comenta a sua opinião sobre esse último capítulo, sobre o que GG mais errou ou acertou, sobre o que foi toda a obra de Jujutsu Kaisen, e se você também vai sentir falta dessa obra. Demorou, galera? Comenta aí, e se você chegou até aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações, dê o seu like, porque vai me ajudar bastante. Demorou, galera? Então agora a gente vai seguir para novas obras. Hunter x Hunter tá vindo aí, tem One Piece, tem outras obras, e a gente vai seguindo, trazendo no canal. Demorou, galera? Então até o próximo vídeo. Falou!